meu pai literalmente me vendeu e a minha mãe não fez nada. Bom, a minha família ela é bem grande, sabe? Ao todo somos 9 irmãos. E a minha infância sempre foi bem pobre. Meu pai fazia os meus irmãos mais velhos trabalharem bastante para manter os seus próprios vícios, sabe? Ele bebia muito, fumava muito e não gostava de trabalhar. Então eram os meus irmãos mais velhos que mantinham o vício dele. Até que os mais velhos se cansaram disso, sabe? E aos poucos, cada um foi pro seu canto, tomando seu rumo, seguindo as suas vidas longe dali e longe desse abuso do meu pai. A minha mãe também não trabalhava, ficava em casa cuidando da gente, só que ela sempre foi submissa a tudo que meu pai falava e fazia. Ela literalmente não abria boca pra nada. E assim o tempo ia passando, sabe? Até que chegou um momento que ficamos apenas eu e mais 3 irmãos em casa. E de nós ali eu era mais nova, né? Nessa época eu já estava com 12 anos de idade. E eu trabalhava arrancando tiririca ali, mas eu ganhava muito pouco. Só que todo o dinheiro que eu pegava na mão ia pro meu pai. E naquela época tudo era tão difícil, sabe? Que de um lápis a minha mãe dividia em 4. Para cada um ter um pedacinho de uma cor diferente. E nós íamos seguindo ali aquela dureza. Meu pai colocando a gente para trabalhar para ele ter o dinheiro para manter os vícios dele, sabe? E o mínimo ele colocava em casa. Até que um dia chegou um amigo do meu pai. Parecia até a mesma idade ali dele, em torno de 40, 50 anos. Esse amigo dele tinha dinheiro. Ele tinha conhecido ele num dos bares ali que ele frequentava e chamou ele para ir lá em casa. Quando esse amigo dele chegou lá, teve um momento que minha mãe falou para eu levar água para eles na sala e eu fui. E a partir daquele momento que esse amigo dele me viu, ele não parava de me olhar, sabe? Ele ficava me olhando descaradamente. Não sei o que ele foi fazer em casa aquele dia, mas ele ficou por horas lá e sempre que me via não tirava o olho de mim. E depois desse dia, as visitas dele passou a ser mais frequente. Só que todas as vezes que ele ia, ele levava alguma coisa pra mim. Meus irmãos, assim, ficavam super bravos, né? Porque nós éramos todos molecote ali, mas era só eu que ganhava. Então ele levava doce, chocolate, ficava me agradando. E nem o meu pai nem a minha mãe falava nada. Até que mais ou menos depois de um mês ali dessa visita dele sempre rotineira ali, meu pai chegou em mim e disse que ele estava negociando o meu casamento com esse cara. Sim, nessa época, eu apenas com 12 anos, meu pai falou isso pra mim. Eu falei pra ele que não, que eu queria estudar, sabe? Eu chorei muito, fiz birra, mas ele falou que não. E a minha mãe ficou calada, não falou uma palavra. Simplesmente após 2 semanas que ele me comunicou isso, ele simplesmente me levou forçada pra casa desse senhor. Eu falava pra ele que eu não queria, mas meu pai falava que aquela era a única opção pra eles terem uma vida melhor e pra eu também ter. Quando eu cheguei na fazenda desse senhor, a fazenda era gigante, sabe? A casa, a coisa mais linda. Mas eu fiquei ali morrendo de medo e os meus pais pegaram e saíram. Quando eu cheguei, ele já foi me tratando como uma princesa, tinha comprado roupas pra mim, tinha comprado até brinquedo. E aí ele falou pra mim que a partir daquele dia eu era a mulher dele. Eu sem entender nada, achei que de fato eu tinha virado a mulher dele ali, sabe? Mesmo sem a gente se casar, não sabia que tinha que ter papel, nada disso. E pensei comigo que eu estava condenada àquilo e que era um caminho sem volta. Nesse dia que eu cheguei lá, durante o dia foi muito tranquilo, sabe? Ele me agradando, eu conheci o sítio, tava sendo até legal. E eu tinha colocado na minha cabeça que ele ia ser mais como um paizão pra mim, só que eu não imaginava o que estava por vir. Boa noite, eu fui me deitar e ele disse que nós dormiríamos juntos. Eu fiquei assustada ali, sabe? Com medo, e foi quando ele começou a me abraçar, me beijar, tirar minha roupa. Eu pedia pra ele não, sabe? Me debatia, falava pra ele parar com aquilo. E naquele dia ele fez tudo o que quis. Depois de tudo, ele simplesmente virou pro lado e dormiu. E eu fiquei ali, chorando muito, com dores, afinal eu nunca tinha feito aquilo. Ninguém nunca tinha me explicado sobre aquilo. Depois disso, passou a ser todas as noites assim. Ele não ligava se eu tava com dor, se eu tava indisposta, nada disso, sabe? Era na hora que ele quisesse, pronto. Depois que eu fui morar com ele, eu não fui mais pra escola. E os meus pais só foram lá pra me visitar depois de 2 meses que eu já estava lá. E quando eu vi eles pareciam bem. Eles estavam até bem vestidos. Eu vi eles daquele jeito, eu pensei que de certa forma eu estava fazendo algum bem, né? E ali eu passei a me conformar com aquela situação. Eu só ficava em casa. Eu tinha de tudo lá, mas eu não saía pra lugar nenhum, ele não deixava eu sair. Desde quando a gente começou a se relacionar, né, ou melhor, ele começou a me obrigar, ele me dava uns comprimidos pra tomar. Eu nem sabia o que era, sabe? Mas era anticoncepcional e eu achando que era alguma vitamina. Até que quando eu completei 18 anos, ele falou pra eu não tomar mais aquilo porque ele queria ter filhos.
E ele parou simplesmente de me dar o remédio. Pouco tempo depois que eu parei de tomar esse remédio, eu engravidei. E em seguida tive a nossa filha. Foi só depois que nós tivemos a nossa filha que ele passou a sair comigo e me levava para os lugares. Toda vez que nós saímos, ele falava se alguém perguntasse, não era para falar o tempo que nós estávamos juntos, que era apenas para dizer que nós nos conhecemos há pouco tempo e que eu acabei engravidando e nós resolvemos nos casar. E a partir dessa idade, eu comecei a entender que tudo que ele fez foi errado. Depois que a nossa filha nasceu, ele passou a me tratar melhor. Mas eu nunca amei ele, sabe? Na realidade, eu sentia nojo dele. E a minha vida foi assim por 10 anos. Dos meus 12 aos 22 anos. É que depois disso, eu falei pra ele que eu não queria mais ficar com ele. Que eu queria seguir a minha vida com a minha filha. Eu queria estudar, sabe? E ele falou pra mim que eu poderia ir embora. Só que a nossa filha ficaria com ele. Eu pedi, pelo amor de Deus, pra deixar eu levar ela. E ele falou que não. Que aquilo era uma escolha minha porque ele queria que eu ficasse ali. E eu fui. Saí e deixei a minha filha para trás com a promessa de que eu voltaria para buscar ela. Eu fiz isso, eu passei por tantas coisas, sabe? Tanto esse meu marido quanto os meus pais já estavam mais velhos. Aquela mesma noite que eu saí de casa, o primeiro lugar que me veio na cabeça para dormir, pelo menos aquela noite, foi na casa dos meus pais. Só que quando eu cheguei lá, eles não aceitaram eu ficar por lá. Eles não me acolheram, sabe? Eu dormi na rua. Eu passei a fazer várias coisas erradas para ter o que comer. Após 6 meses que eu saí de casa, o pai da minha filha acabou falecendo. Depois que eu saí de casa, ele entrou em um mundo de bebida, sabe? Foi desencadeando vários problemas ali até a morte dele. Quando ele veio a falecer, a minha filha herdou tudo. Porque ele não tinha mais filhos. E ele não tinha mais família. Logo que ele faleceu, eu voltei para casa, passei a reconstruir a vida com a minha filha e com o dinheiro e bens que ele havia deixado para ela. Os meus pais, depois da morte dele, tentaram se aproximar de mim, mas aí foi eu que não quis mais. Sabe, demorou para eu entender que tudo que eles fizeram comigo foi errado. E não foi só o pai da minha filha que errou, foi principalmente os meus pais. Eles me venderam, eu fui abusada. E hoje, entendendo isso, eu não os perdoei. Faz 15 anos que tudo isso aconteceu, sabe? Que o pai da minha filha faleceu e nós recomeçamos a nossa vida. Os meus pais faleceram faz 2 anos, sabe? Primeiro meu pai faleceu com uma doença, minha mãe depois. Eu tenho contato com os meus irmãos, mas mesmo com os meus pais não presentes mais nessa vida, eu não consigo perdoar eles. Hoje eu posso dizer que eu vivo feliz. Minha filha tá uma moça linda e feliz também. Depois de tudo isso, eu nunca me envolvi com ninguém, sabe? Nem quero. Acho que devido ao trauma, eu não me vejo com ninguém. Já cicatrizou várias feridas no meu peito, sabe? Mas eu não consigo dar o perdão aos meus pais ainda e não sei se um dia eu irei conseguir. Hoje eu penso que a única coisa boa de todo esse sofrimento que restou é minha filha. Se eu estou firme até hoje, eu devo isso a ela. E essa é a minha história. Vou te contar da vez que eu saí lá do Nordeste pro Mato Grosso do Sul pra ir atrás do macho. Quando eu cheguei lá, parecia assim uma cena de novela. A novela Avenida Brasil, porque a casa dele parecia o lixão da mãe Lucinda. Mas isso foi apenas um detalhe dentro da história toda. Eu conheci ele pelo Facebook, tipo assim, nada muito... como eu posso dizer? Profundo. E lá foi eu ficar 3 dias dentro de um ônibus pra encontrar esse homem. O terror já começou na rodoviária, porque no Faces, aquele homem, ele era o homem. Assim, 7 metros de altura pelo Faces. Quando eu desci do ônibus, o mini querido batia aqui em mim, ó. Mais ou menos aqui. Totalmente diferente do Faces, mas tudo bem, porque o que poderia ser pior? E é aí que eu te conto. Tudo. Beleza, fui pra casa dele, né? De encontro ao lixão da mãe Lucinda. Gente, era uma coisa, assim, assustadora. Eu tava com a impressão que a qualquer momento ia encontrar um corpo ali. Mas tudo bem, fingi costume e seguimos. Eu não sei o que a gente fez naquela noite, não lembro da primeira noite que eu cheguei. Mas eu sei que na hora de dormir, meu amor, já veio a primeira surpresa aí pra nós. Eu lá, toda na expectativa de ficar com ele, toda calorosa... Cara, porque tudo bem que ele não era aquilo que eu esperava, mas quem está na chuva tem que se molhar. Aí beleza, eu toda... Ai, amor, sente aqui, tipo, fica aqui do meu lado, tipo, tá quente, né? Menina, ele simplesmente deu um beijo em minha testa, olhou pra mim e disse: Jó, vou deixar você descansar um pouquinho, tá? Vou dormir lá na sala hoje. Ai, eu quê? Eu nem tô cansada. Eu não tô cansada, eu tô super, eu tô super de boas hoje, acredita? Eu nunca estive tão disposta na minha vida. O furão aqui. E falando da casa dos outros, que é o lixão da Manucina. Minha filha, o lixão da Manucina é o seu guarda-roupa. Aí, beleza, dormi sozinha. E, tipo assim, lembrando que a gente era um super casal já. Tipo, conversas, planos, futuro, filhos, família. Eu sei que no 3º dia que eu tava lá, eu não tinha nem beijado na boca dele, nem tocado nos lábios. Ele mal abria a boca pra conversar comigo. Tipo, teve hora que a gente tava lá na casa dele, eu e ele na mesma casa, e ele mandando mensagem pra mim. Conversando pelo Zap. Na mesma casa, eu e ele. Mas até aí tudo bem, ó.
Apenas detalhes. Só sei que chegou uma hora que eu estava com uma cara de Hulk tão grande, assim, tão entediada, que ele me chamou pra sair. E é aí que começa o caos. Ele me chamou pra dar uma volta na cidade, conhecer alguns lugares bonitos de dia, e de noite ele me chamou pra sair com os amigos dele. Disse ele que era pra uma festa. Me arrumei toda princesoca. Quando a gente chega lá, era na casa de um amigo dele. Minha filha, eu chego lá, tá todo mundo de chinelo, chineleira, tomando tererê, e eu toda com meu cropped de strass. Os meus mais sinceros perdões a todo mundo aí, a toda a galera aí do sul. Mas não tinha uma música, não tinha um churrasco, não tinha uma cerveja. Isso é chamado de festa? Gente, em qual país? Mas até aí, beleza. Aí, a gente já tava lá há horas, eu não tinha comido nada. Eu falei pra ele, ó, então, tipo, eu tô meio que com fome. O estômago chega, roncava de fome. E aí ele foi me levar pra comer puto da vida. Porque ele simplesmente não queria sair da rodinha dos amigos dele pra me levar pra comer. Tipo, passa fome, mas não enche meu saco. Aí beleza, ele me levou. Só que só pra dar uma contextualizadinha aí pra ti, eu tinha ficado um tempão no Nordeste, então eu já tava com sotaque. E aí, eis que este homem abre a boca pra falar o seguinte. Então, não conversa muito, não? Porque, tipo, você tem sotaque. E aí meio que a galera fica meio assim, sabe? Meu amor, eu não sei porque que esse macho vai falar isso, porque ele não conhece o sangue que corre em minhas veias. E eu que fui chamada para uma abordagem numa construção e chegando lá, era o meu marido. Bom, eu fui casada 2 vezes, mas infelizmente o meu primeiro marido, ele faleceu. E depois de 2 anos, eu acabei conhecendo o meu segundo marido e com ele eu convivi por 4 anos. Esses 4 anos que eu vivi com o meu marido, posso dizer para vocês que foi incrível. Ele era muito bom pra mim. Na verdade, eu digo que ele era, assim, um marido completo, sabe? Até que, infelizmente, aconteceu toda essa situação. Eu sou policial e esses tempos atrás eu tava trabalhando, né, na rua, até que a gente recebeu uma chamada dizendo que tinha um casal numa construção e esse casal, eles estavam transando, né, óbvio. Só que além de transar, eles estavam fazendo muito barulho. Então, claro, né, que a gente foi atender a ocorrência. E assim que a gente chegou lá nessa construção, eu fiquei lá fora, na viatura, e o meu parceiro que entrou. Só que eu comecei a reparar, né, eu comecei a perceber que o meu companheiro, ele estava demorando para voltar. Então eu fui, né, atrás dele e assim que eu entrei na construção, eu vi esse meu companheiro saindo. E assim que ele saiu, ele me puxou lá pra fora e disse que precisava conversar comigo. Então, claro, né, que eu fiquei assustada, olhei pra ele e perguntei pra ele se tinha acontecido alguma coisa. Nisso, ele olhou pra mim e disse que tinha uma coisa pra me contar, só que eu precisava manter a calma. Foi quando ele olhou pra mim e disse: quem está lá dentro com outra mulher é o seu marido. E assim que ele falou isso, eu vi o meu marido saindo de lá de dentro com outra mulher. E pra piorar, sabe quem era a mulher? Era minha cunhada, a mulher do meu irmão. Não foi fácil, mas ali eu me segurei, mantive a calma, fizemos todos os procedimentos e depois dali eu segui com o meu trabalho. O meu parceiro, ele até pediu, né, pra eu ir embora, no caso, o meu parceiro de trabalho, porque ele viu que não tinha condições de continuar trabalhando. Mas ali, naquele momento, eu preferi trabalhar para poder ocupar a minha mente e não fazer besteira. No dia seguinte, eu fui embora, né, pra casa, e assim que eu cheguei em casa, eu me deparei com um bilhete em cima da mesa. E no bilhete ele dizia: me perdoe, eu sei que eu estou completamente errado. Você é incrível como mulher, mas infelizmente eu não te amo mais. Fui até o quarto, né, para confirmar e realmente não tinha mais nada dele. E claro, né, que depois que ele se separou de mim, que ele foi embora de casa, ele acabou assumindo a minha cunhada. Ela também se separou do meu irmão. Atualmente, eles são casados, eles têm até um filho. Eu posso dizer que foi um choque, assim, pra geral, pra todo mundo. Principalmente pros meus pais, pra mim, pro meu irmão. O meu irmão, coitado, foi difícil pra ele lidar com tudo isso. Ele ficou muito mal, os meus pais também. Mas, graças a Deus, o tempo foi assim, a nossa cura. Meu irmão tá muito bem hoje, eu também tô muito bem. Inclusive, eu estou namorando novamente. É uma mulher. Ela é a mulher mais linda e mais especial desse mundo.
E eu posso dizer que hoje eu tô assim completamente feliz e hoje eu consigo entender o porquê que não deu certo com eles.